Resistência dos materiais em 2/9/2020, segundo dia de setembro. Então, pessoal, eu estou gravando aqui, estou usando aí o plano B. Meu computador deu problema ontem pela manhã. Os meus arquivos que estavam prontos já, preparados, ficaram no computador. Eu levei correndo na assistência técnica, voltou, testei, funcionou ali uma meia hora, uma hora, de repente deu problema novamente. Aí voltei para assistência técnica. É coisa de louco esse negócio. E aí, até ontem, 5 horas, não ficou pronto e eu estou usando o plano B, usando um Note, puxando fio de tudo quanto é lado. Está uma loucura esse negócio aqui. O fio está no meio dos cabos, do computador, da outra tela. Mas vamos fazer o possível para poder atender a expectativa aí de vocês. Muito obrigado pela participação. E aí o arquivo que já estava pronto acabou ficando no outro computador, mas eu fiz o seguinte, eu fiz um PDF eu repassei as coisas num caderno, fiz um PDF para a gente poder trabalhar um pouquinho aqui, para a gente conseguir ter esse material. Eu vou encaminhar para vocês por e-mail. Eu fiz aí um estudo de momento numa barra, hoje, 2/9/2020, e eu estou colocando um exercício parecido com o que ficou da semana passada. Está lá aquele exercício, aquele último exercício da semana passada, esse exercício aqui. E eu acrescentei, eu usei essa referência e acrescentei, aí para hoje, acrescentei alguns exemplos. E vou encaminhar isso aqui no e-mail para vocês poderem realizar esse exercício. O que é que eu mudei aqui? O que eu fiz? Eu peguei exatamente aquela imagem que nós tínhamos e aí misturei algumas coisas. E depois, na semana que vem, eu corrijo já tudo de uma vez. O que eu misturei? Eu coloquei aqui uma distância em metros, outra em metro, outra em pés, outra em centímetros. Então, eu tenho metro, pé, centímetro, metro. Eu tenho uma força aqui de 500 newtons e tenho uma outra força aqui de 1.200 newtons. Então, a primeira preocupação nossa, que eu quero ver como é que vocês estão fazendo aí, é conversão bem simples. Tudo vai ter que ficar em metro, então você vai ter que retornar aí centímetro para metro e pés para metro. Todas as unidades deverão ficar em metros e a carga já está em newton. Depois eu fiz mais uma modificação aqui. Nesses outros exercícios, eu mantive polegada, 185 polegadas, 10 newtons, 5 newton e 0,75 metros. Então, eu estou fazendo uma pequena alteraçãozinha aí e eu preciso que vocês fiquem atentos. Precisa fazer a conversão de polegada para metro e fazer esse exercício similar ao que a gente tem já no exemplo. Esse outro aqui, eu ainda tenho pés, libra e libra. Não estou fazendo a conversão de libra para newton. Não estamos ainda fazendo a conversão de libra para newton. Porque isso nós vamos ter que fazer no passo a passo aí, porque a engenharia, ela necessita compreender o processo de conversão. E aí nós temos as calculadoras online, mas nós também temos que aprender a fazer na mão. E é bem tranquilo, tá, pessoal? É muito tranquilo essas conversões. Mas aí nós vamos fazendo junto, passo a passo, para a gente relembrar como faz essa conversão. Aqui eu tenho um outro exercício bem similar,
pés, 30 graus, mudei o ângulo aqui, mudei a posição do ângulo, 40 libras e 60 libras. Quero saber qual é o momento no ponto zero aqui, ó, no ponto O, né? Nesse outro exercício aqui, aí eu tenho uma inovação, né? Eu tenho uma força de 20 newtons, eu tenho 45 graus aqui, claro, aqui vai ser 90 graus, eu tenho uma paralela à base que está sendo utilizada como fixação, eu tenho uma distância do ponto de soldagem aqui até o primeiro ponto de 1 metro, e depois eu tenho um braço de alavanca desse ponto até a incidência da carga, que está a 10 metros. E aí, esse exercício eu quero que vocês resolvam para a gente começar a trabalhar um pouquinho de conversão. Nós estamos estudando o momento para a gente poder fazer depois os cálculos de torção, de tensão, e nós vamos precisar fazer a vinculação num terceiro estágio do cálculo de momento para solucionarmos os cálculos de tensão, porque eu tenho lá o reflexo das cargas em X e em Y, aí eu terei duas variáveis, duas incógnitas, duas equações, e eu preciso agora incluir mais uma equação, mais um estudo no meio, que é exatamente o estudo de momento. Por isso que nós estamos revisando o cálculo de momento, para a gente poder zerar o estudo de tensão nas barras que estarão sofrendo esforço em carga, por enquanto, axial, mas eu tenho as cargas também já a 30, 40, 60 graus, e nós vamos precisar daquele estudo. Então, nós estamos fazendo essa revisão, não vou mandar para vocês nesse instante, porque eu preciso voltar isso daqui para o meu e-mail para poder encaminhar para vocês. Mas eu encaminho aí via AVA com tranquilidade para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui no meu plano B, que acabou ficando, um estudo de reação em cima de uma determinada barra. Depois nós vamos ter que começar a estudar essa barra aqui com incidências de carga e carga distribuída. E aí nós vamos ter que partir para uma integralzinha. Mas nesse instante nós vamos ficar só com na aula que vem, talvez a gente já faça a nossa integral, porque a gente já consegue partir para um estudo um pouco mais aprofundado dentro da resistência dos materiais, estudando a reação na barra. Então, vamos lá. Transformei isso daqui num arquivinho, fiz aí fiz aqui um PDF, passei para o caderno, e eu acho que eu consigo transferir isso para vocês. Vamos lá, falando de resistência dos materiais. Plano B, prof, aqui usando um monte de fio em cima da mesa, usando o notebook, o computador ficou na manutenção faz 2 dias, mas vocês são os meus queridos alunos e a gente tem que se virar e trazer o material para vocês. Determinar as reações é a lei da deformação de um material submetido a esforços em relação a uma resistência metalográfica. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma barra aqui, essa barra está apoiada, não estou ainda falando se o apoio é fixo ou o apoio é móvel. O que interessa para a gente nesse instante é que essa barra aqui, ela está apoiada nos pontos A e B. Essa barra está apoiada nos pontos A e B, e eu terei aqui uma incidência de uma carga F em um ponto distante da fixação
A até a barra. E a barra tem uma distância de biapoio entre A e B. Então, é mais ou menos essa representação aqui. Ponto A, ponto B. Eu vou ter aqui uma incidência de uma determinada carga F no meio dessa barra. E essa barra, ela está sofrendo uma carga de compressão. Então, eu estou comprimindo essa barra. Se eu estou comprimindo, a reação dos pontos A e B deverão tornar a carga F uma somatória igual a zero. Então, a somatória da reação dos pontos A e B, ela é exatamente a mesma que está recebendo a barra em F. A somatória das reações dos pontos A e B será a mesma em relação à carga F, no sentido de compressão, a uma distância do biapoio de A para B. Assim que eu recebo essa incidência de carga na barra, é fácil a gente conseguir imaginar que vai existir uma deformação. Note que ainda não estamos falando se essa deformação será elástica ou plástica. Mais algumas aulas para frente, nós vamos analisar esse resultado do esforço na barra para saber se essa deformação ela vai absorver um resultado na curva da deformação do ponto elástico ou ela passa do ponto elástico e vai para o ponto plástico. Teoricamente, cedendo a carga F nessa barra, ela retorna à condição original como se nada tivesse acontecendo. Se ela não retornar, ela entrou na área plástica. Mas ainda assim, eu tenho estudo da deformação, por menor que ela seja, em relação à carga e o biapoio. Se eu faço uma incidência de uma carga numa determinada barra que está biapoiada, como esse exemplo aqui, teoricamente, você já consegue enxergar que essa barra tende a ter uma diminuição na sua espessura. Por quê? Porque eu estou exercendo uma quantidade de carga que está comprimindo Professor, essa. Oi? eu acho que tem aluno querendo entrar. Aluno, olha, eu estou aqui, deixa eu ver aqui, ó, vou voltar aqui e entrei aqui. Eu acho que, o que acontece? Se ele chegar até a minha telinha aqui, eu consigo admitir, mas ele não está nessa tela. Passa aí no grupo o link que vocês conseguiram chegar, para o pessoal poder chegar até aqui, daí eu consigo admitir. Eu estou aqui ó, com o Amarildo, com o Felipe, com o Gabriel e com o João Gilberto. Mas não tem aqui ninguém para eu conseguir admitir. Faz uma gentileza para mim, coloca aí no grupo o link que vocês conseguiram, aí eles vão cair aqui na minha telinha e eu consigo absorver. Senão eu não consigo fazer com que eles cheguem até a sala. Coloca lá o link para mim. Aqui, ó, vou mostrar aí para vocês aí, ó. Olha só. Quem está aqui, ó, Amarildo, Felipe Martins, Gabriel e João Gilberto. Eu preciso que eles acessem o link, aí vai aparecer uma bolinha aqui, daí eu consigo admitir. Faz então essa gentileza para mim, passa lá o link para eles poderem chegar até essa telinha para eu poder admitir. Ok? Tem alguém ouvindo aí? Tudo certo?
Sim. Legal. Então, vamos lá, João Gilberto. Vamos lá, Felipe, Gabriel, Amarildo, Felipe Martins. Veja, pessoal, o que eu tenho aqui? Se eu tenho, então, uma incidência de carga F numa barra que está biapoiada, usa a sua imaginação, porque essa barra ela vai fletir, essa carga está comprimindo a barra, a espessura da barra ela vai ter que diminuir para ela poder absorver esse momento de flexão. Então, isso vai acontecer na barra, mesmo estando biapoiada, ou se ela estiver engastada aqui numa parede, se eu tivesse uma parede engastada e a outra apoiada, também fletiria da mesma forma. Então, uma relação de unidades que eu preciso ter em mente. Eu sei que 10 newtons é aproximadamente o que a gente vai, a partir de agora, absorver como base para nosso cálculo, nossa continha de padeiro, né? 10 newtons, nós vamos admitir como aproximadamente 1 kgf, 1 quilograma-força. 10 quilogramas forças por centímetro quadrado, vamos já deixar registrado aqui, vamos trabalhar essa relação como 1 megapascal. Então, eu tenho aqui 10 quilogramas força por centímetros quadrados, eu tenho essa relação aqui de 1 megapascal. M, a gente, só relembrando aí, né, o nosso querido M é o mega, que é igual a 10 à sexta. 10 à sexta. Então, gente, para que uma estrutura esteja em equilíbrio estático, deve-se obedecer às seguintes relações das leis estáticas, né? A somatória das forças, ela vai ser igual a zero. O momento vai ser igual a zero. Aí, agora chegou o Fernando Mariano. Ok, Fernando Mariano está chegando aqui com a gente. Beleza. Fernando chegou aqui. Então, independente se o meu momento de flexão, o meu momento é uma incidência de carga, o resultado da somatória do momento, ele será zero, e a força vertical, a reação da força vertical será igual à força horizontal. Se a força estiver na horizontal, a reação está na vertical. Se a reação tiver, se a força tiver de compressão de cima para baixo, a reação dos pontos de baixo para cima torna essa somatória igual a zero. E se esse engaste aqui, e daí não tá, o apoio não está mais nesse sentido, se o engaste tiver uma parede aqui, outra parede aqui, e a minha carga tiver de baixo para cima, o retorno que essa parede vai me dar em relação a essa barra torna essa força igual a zero. Então, tanto faz a somatória para eu estudar a força horizontal, a força vertical, o momento de torção, o momento de flexão, o resultante entre a força e as reações, ela será igual a zero. Essa é a lei da ação e da reação. Se eu subo numa cadeira, fico em pé em uma cadeira, a minha massa, o valor equivalente à minha massa será dividido pelas 4 perninhas da cadeira. Subentende-se, é claro, que eu esteja num ponto central dessa cadeira. Ok, Rodrigo Antônio agora também está chegando aqui. Rodrigão chegou. Então, teoricamente, se eu estou no centro da cadeira, a minha massa será dividida pelos 4 pés da cadeira. Então, os 4 pezinhos da cadeira, somando
a reação das cargas em relação à minha massa que está comprimindo a base da cadeira, torna essa reação igual a zero. Então, a somatória das forças, com certeza, será igual a zero. Por que zero? Porque se eu tiver uma reação de baixo para cima, além do valor da minha massa, vai me jogar para cima. E a ideia não é essa, a ideia é que tudo fique estático, tudo fique paralelo, tudo fique em equilíbrio. Então, o meu esforço aqui é uma análise de equilíbrio. Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Um objeto de estudo. O que é esse meu objeto de estudo? Eu tenho aqui um ponto. Esse ponto pode ser 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Se eu tiver uma barra, nesse exemplo aqui, se eu tiver andando em cima dessa barra, a minha massa, ela estará distribuída. Se eu tiver aqui, ela estará distribuída numa reação da somatória dos pontos A mais o ponto B. É claro, se eu tiver aqui bem no centro, ponto A e ponto B estará dividindo a minha massa. Então, eu estou no ponto, bem aqui no centro, o ponto A divide a minha massa com o ponto B. Se eu estiver no centro, o ponto A divide a minha massa com o ponto B. Mas a partir do momento em que eu ande ou para a esquerda ou para a direita, se eu estiver andando para a esquerda, o ponto A, ele vai ter que retornar uma reação maior do que o ponto B, porque eu estou mais próximo do A e mais distante do B. Se eu ficar em pé certinho em cima do ponto A, só o ponto A vai me devolver. Eu não tenho reação em B, porque a reação em B em relação à barra, subentende-se que ela esteja em equilíbrio. Então, o que eu acrescentar no A, ele devolve como reação. E se eu for andando em relação ao ponto B, quanto mais próximo eu chegar do ponto B, maior é a reação do ponto B em relação à minha massa. E aí, a somatória da reação de B com a distância próxima em B, mais a reação de A com a distância do ponto A até onde eu estiver, vai tornar essa somatória igual a zero. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um objeto de estudo. Se eu tenho um objeto de estudo, eu tenho uma ação e uma reação. Se eu tenho um objeto de estudo, eu tenho uma ação e uma reação. Então, eu tenho aqui uma carga P e uma reação à carga P. Exatamente esse ponto é que será o nosso objeto de estudo. A carga contrária. Isso significa que P é igual a R. Se eu tenho uma reação, essa reação é em relação a uma ação. A somatória da ação mais a reação torna aquele ponto igual a zero. Então, eu estou dizendo que essa barra vai ficar em equilíbrio. Essa barra ela vai ficar num ponto em que o estudo do equilíbrio torna a somatória igual a zero. E o momento vai ser também igual a zero. Então, eu tenho que partir do estudo do momento igual a zero, para identificar qual vai ser as reações nos pontos de estudo da minha barra. Então, se eu tiver aqui uma barra e eu tiver aqui uma força F, essa força R, pessoal, ela não está mais perpendicular à minha barra. Aqui eu tenho uma carga de compressão. Eu estou comprimindo a minha barra. Nesse caso aqui, eu tenho uma força de tração. Eu estou tracionando esse ponto. Eu quero saber qual é o elemento resistível que torna
a força F em equilíbrio. Qual é o elemento resistivo que torna essa força F em equilíbrio? Então, se eu tenho uma corda aqui, gente, o que eu estou imaginando? É que, a priori, ela está, vamos imaginar aqui, uma carga sendo tracionada perpendicularmente. Se eu tenho uma carga perpendicular, eu estou puxando em relação à barra a 90 graus. Eu estarei puxando em relação à barra a 90 graus. O reflexo da reação nos pontos em que a parede está prendendo dos dois lados, o reflexo dessa carga aqui, ela vai estar em relação à distância do ponto da primeira parede até a carga. E aí também estará em relação ao ponto da segunda parede e a carga. Mas e se eu tiver agora aqui uma corda, e essa corda ela está a 30 graus, 40 graus, 50 graus, qual é o meu estudo do retorno, do reflexo dessa carga F em relação à barra? Aí eu preciso analisar. Eu tenho que traçar uma perpendicular à minha barra, uma perpendicular, e a somatória dos dois ângulos que eu tenho, da barra até a corda, mais da corda até a minha virtual perpendicular, será de 90 graus. Isso é uma questão de princípio da engenharia. Se eu tiver perpendicular, eu sei que os dois ângulos formados entre a barra e a perpendicular é de 90 graus. Mas se eu tenho uma corda, essa corda vai cortar o meu ângulo de 90 graus em dois novos ângulos. E a somatória desses dois novos ângulos, ela será também de 90 graus. E aí eu preciso saber qual é o reflexo. Então, eu tenho aqui agora uma nova carga chegando de F até a minha barra, porque ela está perpendicular. Então, eu sei que o seno desse ângulo aqui é exatamente esse cateto que traz ele para a minha perpendicular. Então, se ele tivesse na perpendicular, a carga seria exatamente o F. Mas qual é o reflexo do F se ele está a um determinado ângulo? É esse ângulo, eu analisando em relação ao seno dessa carga aqui, seno. Então, o seno desse ângulo aqui vai ser esse cateto oposto, esse cateto oposto. E se eu estiver analisando aqui, eu preciso saber o seno. Não, o seno vai me dar essa nova face que vai ser paralela à barra, não me interessa. Se eu estiver analisando essa barra aqui, nesse ângulo, eu tenho que analisar o cosseno, porque daí eu tenho o cateto adjacente, o que representaria o meu perpendicular em relação à barra. Vamos depois colocar isso aí na trigonometria, seno, cosseno, para a gente entender de forma mais fácil, enxergando isso daí. E se eu tiver um trampolim? Vamos imaginar um trampolim. Eu tenho esse trampolim aqui, eu tenho esse trampolim preso numa determinada parede, e aí eu tenho aqui um elemento que vai começar a andar no meu trampolim. Essa pessoa andando no meu trampolim... Espera aí, pessoal, só um minuto. Então, se eu tenho uma pessoa caminhando, andando em cima desse trampolim, a cada passo que ele vai dar, eu tenho a minha carga F, que é a massa dessa pessoa, em relação à distância que ela está do ponto de engaste. Então, é força vezes o deslocamento, para eu calcular o momento no ponto R. É a força vezes o deslocamento, para eu calcular o momento no ponto R.
Mas qual vai ser a minha força de reação? Exatamente a massa que eu tenho incidindo na compressão do trampolim e retornando em relação à pessoa. Então, são dois estudos diferentes. Eu tenho a carga e a reação. Eu tenho a carga e a reação. Eu tenho também o momento em relação a esse ponto aqui. Então, eu tenho uma carga, uma barra, e eu tenho uma reação. Eu tenho uma carga, uma barra. Então, eu tenho uma carga e uma reação em relação à barra. E, além disso, eu tenho estudo na barra em relação a esse ponto. E aí eu sei que duas verdades existem. R é igual a força para que eu tenha um ponto de equilíbrio. Se eu estou retornando essa barra, o meu R vai ser uma condição de equilíbrio. Mas o meu momento é a força vezes o deslocamento. Então, eu tenho que usar o meu raciocínio de engenheiro para colocar duas verdades para eu poder solucionar problemas. Então, toda vez que eu junto verdades no mesmo problema, o resultado continua sendo uma verdade. Portanto, o meu momento fletor aqui, no meu trampolim, ele vai ser força vezes o deslocamento. Aí eu vou pegar uma barra. Eu tenho o ponto A e tenho o ponto B. Exatamente perpendicular ao ponto A, eu tenho um apoio. Exatamente perpendicular ao ponto B, eu tenho outro apoio. E eu tenho uma carga em relação ao ponto A e uma carga em relação ao ponto B. Perpendicularmente, gente, exatamente em cima do ponto A e do ponto B. Qual é a carga que eu tenho no ponto A? 0 newtons. Qual a carga que eu tenho no ponto B? 10 newtons. No ponto A, 0 newton. No ponto B, 10 newtons. Qual é a resultante da força que eu tenho no ponto A? 0. Se ela está exatamente perpendicular, o retorno é 0. E no ponto B, é 10 newtons. Se eu tenho 10 newtons no ponto B, eu tenho um retorno de 10 newtons de reação no ponto B. O que mais que eu tenho aqui? Logo, gente, a condição de equilíbrio depende do posicionamento da carga em relação aos pontos estudados. Portanto, a condição de equilíbrio, gente, a condição de equilíbrio, ela depende, sim, do posicionamento da carga em relação aos pontos estudados. Então, eu tenho uma carga aqui, eu tenho um ponto A apoiado e eu tenho um ponto B apoiado. Essa barra está apoiada no ponto A e essa barra está apoiada no ponto B. Eu tenho uma carga de 10 newtons. Agora, essa carga, que antes estava exatamente no ponto B, ela começou a andar, ela está voltando um pouquinho para cá. Ela veio em relação ao ponto B 2,1 metros. Vamos chamar isso aqui de metros. Eu tenho uma carga de 2,1 metros distante do ponto B, de 10 newtons, e distante 6,5 metros do ponto A. E agora? Qual vai ser a minha resultante no ponto A? Qual vai ser a minha resultante no ponto B? Quem vai participar com mais carga de resultante de retorno para manter a condição de equilíbrio dessa barra? Quanto A vai retornar e quanto B vai retornar?
Qual é esse ponto de retorno de A e qual é esse ponto de retorno de B? Eu tenho uma distância de 2,1 metro. Então, pessoal, olha só. Eu tenho essa barra apoiada no ponto A e no ponto B. 2,1 metros do ponto B até a carga e 6,5 metros do ponto A até a carga. Essa carga é de 10 newtons. Qual vai ser a minha resultante do ponto A e a resultante do ponto B? Uma coisa que eu tenho que ter em mente é que a resultante do ponto A mais a resultante do ponto B, ela vai tornar a condição de equilíbrio dessa barra. Portanto, se eu tenho uma carga de 10 newtons em cima dessa barra, para que ela esteja em equilíbrio, a somatória de A mais a somatória de B tem que ser 10 newtons. Então, isso é uma verdade. Então, a reação de A mais a reação de B é igual a 10 newtons. E isso eu não posso ter dúvida nenhuma, ok? Agora, vamos considerar a relação de apoio entre os pontos A e o ponto B. Vamos considerar a relação de apoio entre os pontos A e o ponto B. A reação do ponto B, vezes 8,6 metros. Por quê? Porque vamos considerar que essa resultante do ponto B aqui, ela está em relação ao ponto A, 6,5 metros mais 2,1. Então, ela está a 8,6 metros. A distância entre A e B. Então, eu sei que a reação de B a 8,6 metros de A menos a reação do ponto B vai ser igual a zero. Ou seja, a reação do ponto B a 8,6 metros, daí eu cheguei em A. A reação do ponto B vezes a distância de 8,6 metros, que eu cheguei em A, menos a reação de A, vai zerar. Daí sim vai me dar uma condição de equilíbrio. Isso é uma verdade. Então, RA é igual a 10, que é a carga que eu tenho, vezes 6,5. Por quê? Porque eu estou analisando, eu vou considerar duas verdades. Eu estou considerando agora só o ponto A. A primeira verdade é que B vezes 8,6 menos A igual a zero. E A vezes 10, que é a carga, vezes 6,5 metros distante dela, vai me dar uma referência, 65. Eu coloquei até um newton aqui e risquei, gente. Por quê? Porque eu estou fazendo uma análise comparativa. Aqui não é newton, tá? Aqui não é newton. RA é igual a 10 vezes 6,5 metros. Então, é 10 vezes 6,5 metros. Vai me dar 65. Então, RA, eu tenho força vezes deslocamento. 10 vezes 6,5.
65. Aí eu sei que RB, peguei aqui a primeira verdade que eu achei. RB vezes 8,6, que é força vezes deslocamento, né? Em relação a A, né? RB vezes 8,6 menos 65 vai me dar igual a zero. Então, RB vezes 8,6 é igual a 65. Passei o menos 65 para cá. Passei o menos 65, ele virou positivo, 65. RB é igual a 65 dividido por 8,6. Agora sim é verdade. Portanto, RB é igual a 7,56 newtons. Agora é verdade. Então, a reação do ponto B, ela é de 7,56. Qual é a outra verdade que eu sei? Ora, RA mais RB, ela tem que ser igual a 10. Ou RA mais RB menos 10 é igual a zero. Continua sendo uma verdade. Portanto, RB é igual a 7,5, RA é igual a 10 menos 7,5, 7,56. A reação do ponto A é igual a 2,44. Então, RA vai retornar 2,44. RB vai me retornar 7,56. Por que B me retorna uma carga maior do que A? Porque a carga está mais próxima de B. Por que B retorna uma reação maior do que A? Porque a carga está mais próxima do ponto B. Vamos pegar outro exemplo aqui, usando a mesma condição. Professor, abaixa só um pouquinho a tela para ver o finalzinho do ponto do RA aí, só para eu... Aqui? Isso. Então, o RA nada mais é do que o 10, o 10 newton que eu tenho em cima, menos o que eu já encontrei. Para eu encontrar o RB, eu considerei duas verdades. A distância de B em relação até A e a distância de A até a carga. A somatória das duas reações tem que ser zero. RB foi 7,56, RA é 10 menos 7,56. Então, RA vai ser 2,44. Aí eu vou usar a minha cabeça. Falei, cara, peraí, deixa eu pensar uma coisa. E se eu botar essa carga aqui bem no meio? E se eu colocar essa carga exatamente no meio? Ora, se eu colocar essa carga no meio, A tem que ser igual a B. Se eu colocar essa carga exatamente no meio, a reação no ponto A tem que ser igual à reação do ponto B. Será que isso é verdade? Será que eu posso considerar isso como uma verdade? Vamos analisar. Vamos pegar o nosso ponto A aqui e vamos pegar o nosso ponto B. Nós sabemos que a distância entre A e B é de 8,6. Por quê? Porque vem da distância de 2,1 mais 6,5. Isso me dá a somatória de 8,6. Então, agora eu vou partir do princípio que a minha barra tem aqui entre o ponto A e o ponto B 8,6 metros. Ok. E a minha carga está exatamente no centro, uma carga de 10 newtons. Qual é a distância? 4,3 metros. Da carga do ponto A para a carga e 4,3 metros da carga para o ponto B. Exatamente no centro. Qual vai ser a reação no ponto A e no ponto B? Claro, a reação de A mais a reação de B torna a barra em equilíbrio. Se eu tenho uma carga de 10 newtons, eu tenho que encontrar 5 newtons para A e 5 newtons para B. Vamos ver se isso é verdade? Então, eu sei que RA, a resultante no ponto A, mais a resultante no ponto B, é igual a 10 newtons. Ok? Isso é uma verdade.
RA é igual a 10 newtons vezes 4,3. Por quê? Eu estou fazendo força vezes o deslocamento. Eu estou encontrando aqui no ponto A. Força vezes o deslocamento. Então, RA é igual a 10 vezes 4,3, que vai me dar 43. 43 newton? Não, é uma análise isolada de resultado. É uma análise isolada no ponto A. Eu ainda não encontrei qual é a carga. O momento, né? Eu estou comparando aqui o estudo do momento no ponto A, que é igual a 10 vezes 4,3. 10 vezes 0,3 me dá 43. Então, eu sei que outra verdade é que a reação no ponto B vezes a distância até o ponto A, menos a reação do ponto A, vai ser zero. Então, a reação do ponto B vezes 8,6 metros, menos a reação do ponto A, é igual a zero. Então, RB vezes 8,6 menos 43 é igual a zero. RB vezes 8,6 é igual a menos 43, passou para o lado de cá, positivo. RB é igual a RB vezes 8,6, passou para lá, positivo, 43. RB é igual a 43 dividido por 8,6. Portanto, RB é igual a 5 newtons. Quem é RA? RA mais RB é igual a 10. Ou RA mais RB menos 10 é igual a zero. Tanto faz, qualquer uma das duas verdades. RA é igual a 10 menos RB. RA é igual a 10 menos 5. RA é igual a 5. Então, eu tenho aqui 5 newtons. Só um instante, pessoal. Felipe está chegando aqui. Felipe chegou, ok. Então, pessoal, vamos analisar agora as reações nos pontos A e B de uma barra distante 3 metros do ponto A, recebendo uma carga de 10 newtons. Olha que interessante. Agora eu tenho 10 newtons a 3 metros do ponto A. Eu tenho 10 newtons a 3 metros do ponto A. E eu tenho 10 newtons distante 8,6 metros de A até B. Qual é o valor da resultante nos pontos A e B? Mais uma vez, a somatória das resultantes do ponto A mais o ponto B é igual a 10 newtons. Ou a somatória das resultantes do ponto A mais o ponto B menos a carga que está incidindo em cima da barra, comprimindo a barra, né, de 10 newtons, é igual a zero. RA mais RB menos 10 igual a zero. Ou RA mais RB igual a 10. Eu vou analisar o ponto em relação ao A. Momento é igual a força vezes deslocamento. Vou considerar isso uma verdade. Momento é igual, a reação do ponto A é igual a 10 vezes 3. A reação no ponto A é igual a 30. Mais uma vez, 30 newton? Não. É uma análise isolada de momento em relação ao ponto A. RB vezes 8,6, análise do ponto B vezes 8,6, menos a resultante no ponto A é igual a zero. Então, RB vezes 8,6 menos 30 é igual a zero. Portanto, RB é igual a 30 dividido por 8,6. Por quê? Porque 30 passou para lá como positivo. RA vezes 8,6 é igual a 30.
Perdão, RB. RB é igual a 30 dividido por 8,6. Portanto, RB é igual a 3,49 newtons. Aí, por A mais B, 10 menos 3,49 vai me dar 6,51. Agora eu quero que você analise. Eu vou deixar um exercício aí para você fazer a análise da seguinte análise. Analise as reações nos pontos A e B, cuja carga esteja a 30, 60 e 90% distantes do ponto A. Então, essa carga, ela estará 30, 60 e 90% de distância do ponto A. Distância total, 8,6. 30%, 60% e 90%. Aí, 3 exercícios para você fazer logo em seguida. Deixei 3 exercícios para você praticar. Tira uma foto aí, pessoal. Tira uma foto desse exercício aqui. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Tira uma foto daqui. Pega esse exemplo que a gente calculou ele inteirinho. E agora você vai fazer... Esse aqui foi o exercício 2. Agora você vai fazer o exercício 3. 3A, 3B e 3C. Você vai fazer o exercício 3A. 30% da distância de A até a carga, 60% da distância de A até a carga e 90% da distância de A até a carga. Vamos lá, tira uma foto aí, tira uma foto desse exercício resolvido e tira uma foto do exercício que vocês vão ter que fazer, que é o 3A, 3B e 3C. Vamos lá, tira a foto aí. Posso continuar? Posso ir para frente? Pode. Legal. Vamos lá, vou ampliar de novo aqui. E agora vamos fazer um pequeno estudo em relação aos esforços. Vamos analisar os nossos esforços até que a gente consiga chegar na análise dos nossos nós. Uma estrutura, tipo de esforço, uma estrutura em estudo, ela estará em equilíbrio, ok? Uma estrutura em estudo estará em equilíbrio. Quando? Quando as forças incidentes em um material forem menor que a capacidade de reação do material submetido ao esforço. Então, eu tenho a barra e tenho os pontos. Cada um desses pontos, para que eles estejam em equilíbrio, as forças incidentes nesse material, ela precisa ser menor que a capacidade de reação. Porque se ela for maior que a capacidade de reação, vai estourar tudo. Se eu subir numa cadeira de plástico, as perninhas da cadeira tiverem aí as medidas bem fininhas, eu não tenho dúvida nenhuma que, a partir do instante em que eu suba, a tentativa de reação das 4 perninhas da cadeira vai ser inferior à massa do meu corpinho. E a massa do corpinho, sendo superior à reação dos 4 pontos da carga, torna o esforço explosivo. A cadeira vai estourar. Ok? Sem problema. Caso as forças incidentes do material forem maior, sua capacidade forem maior que a capacidade de reação, ela vai sim se romper. Então, se eu tenho aqui um estudo de reação de compressão, independente do
ponto que eu esteja analisando, a capacidade de reação desse corpo, desse ponto, tem que ser superior à incidência da carga, senão vai romper, senão vai estourar, senão vai quebrar. Então, eu tenho aqui o ponto e tenho várias cargas chegando até ele. Tenho o ponto e várias cargas chegando até ele. É como se eu tivesse uma baita de uma barra e eu tivesse aqui um parafusão, um pino. Vamos ver aqui se a gente consegue. Aqui, esse pino seria mais ou menos essa reação. Vamos dar uma olhada aqui, antes da gente analisar. Aí os pinos aqui, ó, eles terão que ser maior que o ponto de reação para eles não estourarem. Aí, aqui, ó, eu aqui estou tracionando esse ponto. Aqui eu estou comprimindo esse ponto. Se eu colocar um parafuso aqui, quem vai suportar essa carga é o estudo no parafuso. Esses parafusos é que suportarão a tração. Esses parafusos é que suportarão a compressão, que vem da onde? Que vem aqui da minha barra, ó, barrona bonita ela aqui, ó. Então, eu preciso analisar esse nó. Eu preciso saber se esse nó é suficiente para dar retorno da resultante dessa barra e dessas outras barras menores aqui, que são as chamadas treliças, né? Em triângulo. Ok? Isso, eu tenho uma compressão, a carga está chegando aqui, ela está sendo espremida. O esforço é tão grande que aqui está espremendo, esse aqui está tracionando. E aí eu tenho o estudo em relação a esses pontos para ver se ele vai suportar essa carga. Mas também eu tenho a tensão de tração. Eu peguei aqui naquele exemplo, e eu vi aqui o pontinho. E eu encontrei aqui eu tenho aqui a compressão e eu tenho aqui a tração. Então, eu tenho que analisar esse ponto de incidência aqui. Esse ponto é que está me figurando. Esse ponto de compressão que está me dando esse estudo de reação. Então, eu tenho a compressão em cima do ponto, do parafuso, do rebite ou do que for. E tenho a tração em cima do parafuso, em cima do ponto, em cima do rebite ou do que for. E aí, eu tenho também o estudo do cisalhamento. Lá na frente, nós vamos estudar exatamente esse cisalhamento. Eu tenho aqui um corpo e eu tenho aqui um apoio. E esse corpo vai receber uma carga, uma tensão. E essa tensão vai tentar empurrar esse corpo contra essa parede. Observe que essa carga aqui está recebendo uma tensão desse lado. E eu, com certeza, tenho uma reação desse lado aqui. Para eu manter em equilíbrio, essa reação tem que ser igual a essa ação. Se elas forem iguais, essa barra aqui vai ficar paradinha. Essa viga aqui, essa viga vai absorver essa carga e vai zerar. Ninguém vai correr para lado nenhum. Mas e se eu for começar a aumentar, colocar prensa aqui? Aumentei, vai chegar um instante que esse corpo não vai aguentar. Esse material não vai suportar. Se esse material não suportar, vai cisalhar exatamente aqui. Quando a gente fizer o nosso cálculo usando o MD Solid, nós vamos perceber isso. Essa carga aqui não suportou. Esse corpinho aqui não suportou. Então, quando a incidência for maior do que a reação desse material, estourou, e aí, morro abaixo, tudo vai descer. Por que tudo vai descer? Porque esse material não suportou. Se ele não suportou, um abraço, a tensão chegou aqui, a reação veio daqui, e bum, morro abaixo. E torção?
torção é o estudo da análise de um corpo que está submetido a uma rotação. Essa carga está rotacionando esse corpo, tanto faz no sentido horário ou no sentido anti-horário. Claro, as resultantes serão positivas ou negativas, vai depender do ponto em que a gente esteja analisando. Mas a torção vai existir. Eu coloco uma roda no carro e coloco um parafuso e boto a carga em cima do parafuso. Se eu colocar a carga em cima do parafuso e colocar a chave para torquear esse parafuso da roda, eu estou fazendo um torque em relação ao parafuso para prender a roda no eixo do carro. Mas se eu colocar um tirante de 2 metros de comprimento e ele pegar a ponta da chave e eu puxar a minha carga lá em cima e forçar o máximo possível em relação ao parafuso, pau! Vai estourar o parafuso. E aí eu não tenho dúvida que vai estourar o parafuso da roda. Então, gente, agora eu vou deixar esse exercício aqui para vocês fazerem, esse estudo aqui, em relação aos pontos A, B e C, 3A, 3B, 3C. E aí nós vamos entrar na próxima aula, que eu preciso do meu computador aqui, até para pegar os novos arquivos. E aí nós vamos estudar a reação nos nossos pontos, que nada mais vai ser do que pegar aqui um resumo aqui. Se eu tenho um ponto que eu estava estudando ali e esse ponto recebe uma carga, eu tenho a resultante em relação a x e a resultante em relação a y. Então, a somatória faz com que isso seja igual a zero, porque ela está perpendicular. E se ela tiver 45 graus? Ora, se ela tiver 95 graus, eu tenho que projetar ela em y e em x, só isso. Então, eu vou ter que trabalhar seno ou cosseno. Se eu trabalhar seno, eu vou encontrar essa paralela aqui em y. Se eu trabalhar cosseno, eu vou encontrar essa paralela aqui em relação a x. Então, ou eu tenho ela em relação, eu falei paralela aqui, mas é a perpendicular em relação a esse ponto aqui, né? Então, se eu trabalhar o seno, eu vou projetar ela para cá. Se eu trabalhar o cosseno, eu vou projetar ela para cá. Então, o cosseno eu estou aqui no adjacente e o seno eu estou aqui no cateto oposto. O cateto oposto, esse virtual aqui, eu vou trazer para cá. E o cosseno, eu vou projetar ele para cá. Claro, se eu estiver analisando nesse ângulo aqui, inverte tudo. O que é seno vira cosseno, o que é cosseno vira seno. Então, vai depender do ângulo em que eu estiver trabalhando. Só isso. E aí a gente vai ter a mesma reação nos pontos A, B, C ou D. Então, gente, vou deixar esses 3 exercícios aqui para vocês. E próxima aula eu já corrijo esse exercício, a gente corrige aqueles outros e continua fazendo análise agora das tensões nos pontos, mas aí trabalhando na barra em relação a X e em relação a Y. Agora eu vou ter que buscar meu computador aí e ver o que é que está acontecendo atrás dos meus arquivos. O que eu consegui gerar de ontem para hoje, para a gente poder trabalhar, fizemos aí a análise das barras, análise dos pontos de reação nos pontos A e B, e estou deixando 3 exercícios. A aula que vem eu vou corrigir esses 3 exercícios e aí a gente continua fazendo análise na nossa barra. Só que agora nós vamos inverter essa carga, ela não vai mais estar a 90 graus. Ela vai estar agora a 30, 60, 45. E aí eu preciso saber qual é a resultante nos pontos A e B. E aí a gente desenha o diagrama de corpo livre.
Ok, pessoal? Beleza? Beleza. Ok, gente. Obrigado pela participação aí. Eu vou correr essa madrugadinha para tentar suportar aí a deficiência do computador. Espero que eu tenha atingido a expectativa de vocês. E aula que vem, com certeza, a gente usa o computadorzão aqui, eu ligo a câmera, aí a gente fica melhor, mais bem aparelhado. Senhor, essa questão aí, ela é retinha, né? Ela é igual a anterior, ela só tá Isso, diferenciando a distância dos pontos, certo? exatamente. Nós vamos analisar exatamente igual essa aqui. Mas ele não dá pra fazer só por lógica, essa Hã? questão? Dá pra Oi? fazer por lógica essa questão. Isso, exatamente. Você já conseguiu enxergar isso aí. Sabe por quê, gente? Nós estamos fazendo um estudo comparativo, nós estamos juntando verdades diferentes. Eu sei que momento é força de deslocamento e sei que as reações tornam a carga em equilíbrio. E aí, por dedução, pau, resolveu. Parabéns aí pela percepção. Show de bola. Mas tá aí o cálculo para quem gostou do cálculo, vamos refazer o cálculo e vamos chegar no A mais B por A mais B, as reações são 3.1, 3.2 e 3.3. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.